Uma teoria psicanalítica que o Freud concluiu o estudo dela em 1914. É a primeira tópica do Freud, onde ele fala que existe um local no cérebro que está condicionado nossos recalques, nossas demandas emocionais, e é essa teoria aqui, teoria da estrutura psíquica, que por analogia o Freud representou ela com a figura do iceberg. Porque ele entendia que ela era dividida em 3 instâncias. Consciente, onde você pode estar consciente daquilo, fazendo o acesso de uma forma natural, onde você busca das suas informações, muito rápido as informações. A outra estrutura dessa teoria topográfica, que fala de um local, esse local é o inconsciente, é a teoria que explica o pré-consciente. Aquilo que de alguma forma, olha aqui, esse aqui é o consciente, aquilo que está acima do nível do mar. E esse aqui, logo abaixo do nível do mar, no primeiro momento logo, é o pré-consciente. Essa instância do pré-consciente, você lembra dela fazendo uma força. Você lembra dela buscando algo que foi colocado na sua memória. Por exemplo, vou fazer um exercício aí com você. Você lembra o que você almoçou hoje? Rapidinho vem a sua memória. Rapidinho, se a gente puder perceber, vem a memória da gente que a gente almoçou hoje. E não demora muito para vir essa informação do que foi almoçado. Agora, se eu falar assim, você lembra que você almoçou na segunda-feira passada? Aí, para você lembrar, você já tem que fazer um esforço. Você tem que, de alguma forma, ficar recordando aquilo que foi colocado no seu pré-consciente. Então, essas foram as 2 instâncias da teoria, a primeira teoria do Freud, que ele começou a falar dela quando ele começou a escrever, quando ele publicou sobre o inconsciente lá no livro Interpretação dos Sonhos, nos compêndios do Freud, nos 23 compêndios, no livro 4 e 5, que ele escreveu sobre os sonhos, e ele falou do inconsciente. Pela primeira vez, ele fala do inconsciente. E aí, agora eu queria explicar a vocês, ó, a última instância, que é do inconsciente. No inconsciente estão os nossos desejos, os nossos recalques, os nossos medos, as nossas lembranças, as nossas memórias, e ela fica toda aqui abaixo do nível do mar. Só que a gente pensa que o inconsciente ficou lá no passado. É aquela célebre frase do Freud que ele fala: Freud, você atende criança? Ele fala: não atendo criança, mas eu atendo todos os adultos que são criança. Quer dizer, dentro de cada um de nós tem uma criança. E eu queria que nesse momento você voltasse num vídeo que eu postei que chama Análise Transacional, que eu vou explicar um pouquinho desse estado criança, estado pai e o estado adulto que o Eric Berne falou nos anos 70, mas logo muito depois do Freud, para você entender mais o que é essa questão de ter uma criança dentro da gente. Jung também falou muito que o nome da criança dele era Criança Maravilha. E o bacana de entender essa teoria do Freud, que faz analogia com iceberg, essa figura aqui, ó, muito bacana entender isso, é que o nosso inconsciente é totalmente irreverente, o nosso inconsciente é atemporal, ele não está preso lá no passado, ele está se manifestando a hora que ele quiser, e ele se manifesta pelos mecanismos de defesa, ele se manifesta pelos atos falhos, ele se manifesta pelos xistes, ele se manifesta pelos recalques, aquelas questões que você não dá conta em você, que você coloca em outras pessoas, ele se manifesta nos sonhos, o nosso inconsciente no sonho, ele volta todo, e eu tenho vários vídeos já postados de sonhos, vai no playlist, procura na separação que eu coloquei, Interpretações dos Sonhos, e todos os nossos sonhos, é uma entrada real para o psiquismo nosso, todos os nossos sonhos, é uma entrada real exatamente para dentro do inconsciente. Então, de uma forma bem rápida, para você entender essa tópica do Freud, que foi a primeira tópica que ele falou, do consciente, pré-consciente e inconsciente, lembra, o inconsciente é atemporal, ele não tem tempo, ele não está lá no passado, ele está no presente. Apesar das memórias estarem recalcadas no nosso inconsciente, elas existem e são reais. Então, hoje nós falamos sobre isso, a primeira tópica do Freud, a primeira teoria do Freud, teoria da estrutura, teoria topográfica do Freud.
Depois eu vou falar para vocês da teoria estrutural que fala do id, ego, superego, que ele escreveu em 1920. Porque quando ele atendia, à medida que Freud foi atendendo as pessoas, ele foi vendo aquela questão que eu falo muito das fases biopsicossexuais, né? Que o ser humano, ele tem a fase libidinal desde a hora que nasce na boca e finalmente até chegar na fase genital. Lembra? O Freud não acredita que a criança tem relacionamento sexual, mas o Freud acredita que tem uma libido na criança, uma área de prazer na criança que começa na boca para finalmente estar no órgão genital, no pênis e na vagina. Então Freud não entendia o sexo que as crianças faziam. Não é isso. Existe muita fala errada do Freud. O Freud acreditava que a criança tinha áreas erógenas no corpo, que são áreas libidinais. Então, essa é a teoria do Freud. E o Freud era assim, à medida que ele atendia os pacientes, ele escrevia a teoria. Os pacientes dele eram o laboratório para ele escrever as teorias dele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem. Obrigado por cada comentário. Beijo. Tchau, tchau.